Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Juan Trader, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Vamos iniciando o ano aqui, o primeiro vídeo do ano. Deixei os robôs em execução essa semana para a gente poder avaliar o desempenho nessa semana, com a possibilidade de voltar com as operações já na próxima segunda-feira, se fosse constatado o desempenho normal a partir dessa semana. E foi exatamente isso que aconteceu, nos 5 dias da semana. Nós fechamos com um saldo de R$ 3.668, com 5 dias de operação, sendo na segunda-feira, dia 5, fez um valor de R$ 1.000. Na terça e na quarta foram aqueles dias onde um dos robôs tem loss, então fechou com um ganho, mas um ganho pequeno, considerado praticamente um 0 a 0, dia que somente um dos robôs tem loss. E na quinta e hoje, vamos caminhando aí para um dia de fechamento positivo. Hoje ainda está em andamento, ainda tem robô em operação, mas os robôs que fecharam já dá praticamente um saldo de um dia de ganho cheio, confirmando a volta do desempenho dos nossos robôs, confirmando aí uma semana positiva para a gente iniciar o ano com o pé direito. Aqui eu apliquei um filtro no nosso portfólio, filtrando só até a data limite, o último dia que eu recomendei ali as operações, no iniciozinho do mês 12. E esse foi o desempenho que nós fechamos as operações dos robôs no ano passado. Então isso aqui é o desempenho do ano passado. Agora que eu tenho esse histórico do ano passado para poder analisar, otimizar as nossas estratégias e também desenvolver novas estratégias, nessa semana, além de observar o mercado, eu já estava trabalhando nisso. Ver quais robôs precisavam de ser atualizados, quais robôs era possível de melhorar ainda mais o desempenho, e também com esse estudo do mercado, automaticamente ali com os testes acabam surgindo novas estratégias, até melhores do que as antigas. E é isso que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Primeiro eu vou mostrar o portfólio de 10 robôs atualizado, para a gente comparar o desempenho que teve com as operações reais, em robô. Aqui, ó, eu tenho selecionado aqui no portfólio os robôs mesmo, não é backtest, são os robôs operando em ambiente real, nos deu esse histórico aqui. Agora, com backtest, podendo gerar testes no cenário passado, eu consigo melhorar ainda mais essa curva para dar uma expectativa melhor ainda para a gente começar esse ano de operações. E aqui agora eu tenho os mesmos 10 robôs do portfólio, só que em backtest, a partir do dia 16/6, que é quando nós tivemos aquela mudança de alavancagem no Bitcoin, esse histórico de desempenho até quando eu recomendei interromper as operações ali, que eu fiz um vídeo falando do momento certo para parar as operações. Por causa desse histórico que nós temos do mês de dezembro, sempre um histórico negativo, não vale a pena operar. Então, aqui dentro desse portfólio, teve algumas estratégias que foram atualizadas para você iniciar suas operações na segunda-feira, quem já tem o portfólio nosso, pode solicitar comigo aqui no domingo, eu vou ficar disponível a parte da tarde toda aqui, só por conta disso, de passar link e conferir com todo mundo se está tudo certinho. E agora eu vou compartilhar com vocês como que esse portfólio fica com os 3 novos robôs que eu desenvolvi. Todos esses 3 robôs são melhores do que todos os outros que já vinham operando, então melhorou significativamente a curva. E meu objetivo é chegar a 15 robôs nesse portfólio, que é o máximo permitido pelo plano Expert da XP, e a gente consegue gratuidade nesse plano, se bater lá as metas de contrato. No momento, nós começamos com 10 e agora, no momento, estamos chegando a 13 robôs nesse portfólio. Fica faltando mais 2, mas aquele esquema, eu só coloco mais 2 robôs aí se eu achar, se eu conseguir criar 2 robôs que superem ainda mais o resultado desses aqui. Então, vou adicionar esses 3 robôs aqui no portfólio e nós vamos comparar a diferença que fica do desempenho com eles. Aqui o histórico de rendimento semanal, com uma pequena semana aqui fechando com valor negativo, e o histórico de rendimento mensal, com todos os meses fechando positivo. Agora eu vou adicionar os 3 robôs. Então, com apenas esses 3 robôs adicionados, nosso capital já saltou de 82 mil de lucro para 142 mil, quase um aumento aí bem significativo com apenas 3 robôs acrescentados. Reduzimos os dias negativos, ou seja, esses 3 robôs supriu algum dos dias que fechou negativo, fazendo com que esses dias fechassem positivo.
nosso histórico semanal, aquela pequena semana que tinha negativa não tem mais, né? Passamos a todas as semanas com um ganho, chegando aqui a valores altos de ganho, né? Até R$ 8.000 de ganho dentro de uma semana. E a única mudança que foi feita, né, os 10 robôs lá mantém o mesmo. A única mudança que eu fiz foi acrescentar 3 novos robôs, que é o robô Hakai, com um impressionante, né, fator de lucro de 557, zero de drawdown nesse período e 35 mil de lucro dentro desse período. Foi um grande responsável pela puxada de crescimento do capital. O robô Meruem, que tem 24 de fator de lucro, teve loss nesse período de 596, com um ganho de R$ 15.000 dentro desse mesmo período. E o terceiro robô, o robô Camus, que tem fator de lucro mais próximo dos outros, né, de 3,29, com um ganho financeiro de 8 mil nesse período, com um loss perto do mínimo ali de R$ 700, né, bateu um loss de R$ 770. Então, apenas esses 3 robôs melhoraram muito o desempenho do nosso capital nesse período. E é assim que eu vou iniciar nas operações a partir da próxima segunda-feira. Eu já vou colocar esses 13 robôs para poder executar e vou compartilhar o resultado com vocês aqui. Esse ano, uma das coisas que eu pretendo mudar aqui no meu canal é essa parte do acompanhamento, né? Não pretendo fazer só o vídeo no final de semana. Quero criar um grupo também para ter um contato mais direto com vocês e uma forma de acompanhar esses resultados diariamente. Para quem estiver operando com as minhas estratégias, está sempre ali entendendo tudo que está acontecendo, sabendo a minha opinião e podendo comparar os resultados, né? Que o objetivo é que todo mundo tenha os mesmos resultados e se por algum motivo não tiver, me procura aqui que a gente consegue encontrar a solução. Beleza? Pessoal, no mais é isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, então só reforçando com vocês, né? Tá recomendado já voltar com as operações a partir da próxima segunda-feira. Nosso portfólio de 10 robôs tem atualização, então me chama aí para poder pegar essa atualização. Talvez no sábado eu não consiga responder, porque sábado é o aniversário da minha filha, então toda a atenção voltada aí para ela, né? Tá fazendo 6 anos, vocês acompanharam aqui comigo a época que ela nasceu e já está fazendo 6 anos, o tempo passa muito rápido. E por último, né, eu tenho 3 novos robôs dentro do nosso portfólio. Para quem já fez a aquisição dos outros 10, para quem já tem o portfólio de 10 robôs, a aquisição desses 3 novos robôs será facilitada. Então, se você tiver interesse de já começar o ano rodando aqui comigo, tendo o que é de mais moderno e mais atualizado dentro dos meus robôs, é só me chamar aí no suporte, que eu vou fazer o possível para atender todo mundo da melhor forma, beleza? Então, pessoal, no mais é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigado e prosperidade a todos.